Isso, parece. Vai querer que grave aqui também, Miriam? Você que sabe, Guilherme. É uma boa, pelo menos para a gente testar hoje, né? Só para ter uma segurança. Hã? Acho que é uma gravação só. Ah, então deixa, vamos confiar nesse aqui, ver o que dá. Deixa eu ver essa aqui para frente. Boa tarde, Raira. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Oi, gente, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Tô ouvindo. Tá assim um pouquinho no fundo, mas deu para ouvir. A Muri fez uma pergunta aí no grupo, Guilherme. Se sem login não entra. Aí ela entrou. Boa tarde, Muri. Então vamos começar? Alguém gostaria de fazer a nossa oração inicial hoje? Ninguém? Todo mundo com vergonha? Você quer fazer? Vou fazer. Então vamos começar, né? Então o Roberto vai fazer a oração pra gente. Então, vamos levar o pensamento do nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, a espiritualidade que participa conosco desse encontro todos os domingos, que eles possam nos auxiliar, nos sustentar, nos inspirar nesse momento, possamos, através do estudo das obras do André Luiz, né, somente em análise no nosso lar, que possamos compreender um pouco mais do mundo espiritual e, com isso, ajustar nossas condutas para que possamos não ter tantas surpresas, ter uma passagem mais tranquila, que possamos nos deparar com a nossa consciência, né, mais em harmonia, para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades de análise no mundo espiritual, de auxílio àqueles que ficaram, possamos nos reajustar e auxiliar. Então, que a gente possa compreender um pouco mais, estudando, e colocar em prática esses conhecimentos. Então, que nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare, que esteja conosco sempre. Que assim seja. Aí, gente, hoje a gente dividiu os 3 capítulos que o Guilherme vai continuar, dar sequência, né, no 14, porque ele terminou no encontro passado falando do 13. Aí depois eu e depois o Roberto. Aí só lembrando que, como a gente supõe que todos já leram, né, nos capítulos durante a semana aí, a gente vai comentar os pontos principais e todo mundo que quiser comentar, dar sua contribuição, o que sentiu, né, lendo aquele capítulo, vai ser muito bem-vindo. Aí, Guilherme, se você já quiser começar. Pronto, podemos começar assim. Me avisem se minha voz estiver ou muito longe ou se estiver dando algum eco, porque eu descobri agora que eu esqueci onde está o meu fone. E ele não quer aparecer, então nós vamos fazer um teste ao ar livre. Então, na aula passada, nós tratamos sobre
individuação, individualismo, e fomos desenvolvendo a partir da temática da ação, analisando o processo encarnado de André Luiz e o seu processo de desencarnado, tomando consciência a partir da experiência da mãe que foi interceder. Antes de começar, Miriam, eu senti falta de Dona Marisa. Onde ela está? Vou até mandar uma mensagem aqui para ela, porque para mim, eu estava conversando com ela minutinhos antes de entrar. A Raira também falou, o chat do Skype está indisponível. Deixa eu ver aqui. Raquel entrou no chat. Sara também não entrou. Não, a Sara me mandou uma mensagem particular e disse que hoje ela teria um aniversário no momento, né, do nosso encontro. Para mim, o chat está parecendo normal aqui. A Moura escreveu, a Thaís também. Será que... Acho que poderia tentar de novo, né? Minha mãe acabou de entrar aí, já vi. Vamos, então, dar continuidade. Passando rapidamente para aqueles que não puderam acompanhar as discussões do encontro passado e que não ficou gravado, então foi uma espécie de debate único. Nós encontramos no processo de individuação e individualismo, que foi retirado do livro Escutando os Sentimentos, pelo espírito Hermance Dufour, através da mediunidade de Vanderlei Oliveira, um processo de organização, reconhecimento e comportamento da criatura humana. O individualismo, recapitulando, é um processo egoístico, é um processo centrado em si, mas sem enxergar-se. Ele é derivado do personalismo que se faz vigente na criatura a partir de uma visão eminentemente materialista. Por isso, André Luiz, ao chegar em nosso lar, não poderia aceitar que foi suicida, porque combateu a vida. Ser suicida à época era uma vergonha. Quando vai interceder por Clarencio, no capítulo passado, queria um cargo de médico, apesar de não estar habituado às práticas espirituais. Então, todos esses conjuntos que foram relatados fazem parte do processo de individualismo, onde a criatura está centrada em si, porém, sem conhecer-se, sem aprofundar-se em si mesmo. Então, hoje, o destaque da aula passada foi individualismo. Hoje, o destaque é individuação. Por quê? Aqueles, e eu creio que todo mundo tenha lido, aqueles relatos, aqueles sentimentos expostos pela mãe sofredora que gostaria de interceder pelos seus filhos sem ter consciência do seu real estado, foram muito tocantes a André Luiz. Ele, em estado de silêncio, percebeu que estava ali como aquela mãe. E com ninguém de tomar puxão de orelha, ele foi logo se retratando mentalmente para poder conversar com Clarencio. Se arrependeu de ter solicitado uma reunião com o ministro e tudo, mas o ministro é diferente da gente. Ele tem o poder da leitura das mentes, pelo menos de André Luiz. Então, percebendo as intenções, devido ao comportamento e à ficha de André Luiz, que ele já tinha conhecimento, ele começou a conversar, dizendo exatamente o que André Luiz queria.
E ele mostrou de forma muito coerente que não há aqui na Terra quem possa trabalhar maquinalmente, mecanicamente e ter os mesmos resultados além túmulo. Interessante que ele ressalta também a responsabilidade profissional. Nós vemos na sociedade muitas pessoas reclamando dos trabalhos, do pagamento, dos colegas, das condições, vão fazendo um encadeamento de reclamações. Aqui ressaltamos não com o intuito da crítica, mas a partir de uma análise. Todo esse encadeamento, ele vai adoecendo aquele que trabalha, adoecendo o seu local de trabalho, porque sabemos, através do Espiritismo, que a doença aflora no corpo a partir da emanação do espírito. O espírito é energia, ele transmite para o perispírito, que transmite para as outras camadas espirituais, como nós temos conhecimento mais à frente do duplo etéreo, que chega ao corpo. Então, quando nós passamos a reclamar ou a fazer o trabalho maquinalmente, sem nenhuma emoção, ao mesmo tempo esbanjando tédio, aquilo ali vai adoecendo a gente aos poucos. E nós não temos a devida educação de olhar para a gente, que é o famoso autoconhecimento, autodescobrimento, autoiluminação. Então, como nós não fomos educados para isso, nossa educação é muito materialista, muito rígida, em que é necessário que a pessoa, pelo menos, sobreviva a isso, já está ótimo. Nas condições, como o meu irmão Roberto gosta muito, sociogeopolíticas, então, nós vivemos como robôs. E a nossa inteligência, na maioria esmagadora das vezes, é relegada à inutilidade. André Luiz foi reconhecido por Clarencio como emérito fisiologista, conhecedor do corpo humano. No entanto, não aproveitou da sua inteligência. Ele vai trazer que André Luiz, por vir de uma família financeiramente equilibrada, não conheceu o preço de um livro. E nós conhecemos bastante o preço de um livro. Ele não conheceu, não teve o trabalho de moldar a sua clínica através do esforço árduo de unir-se com corações amigos, ativos. Então, digamos, entre muitas aspas, que André Luiz teve uma vida fácil. E por ter essa vida fácil, acomodou-se. E sem a educação de olhar para si, entrou no processo do individualismo extremo. Só que a irmã morte a todos convida para uma reflexão, para um novo caminho. E, no além-túmulo, ele se depara com o tédio que alimentou a sua vida inteira, com a inutilidade da sua inteligência, com a perca dos seus sentidos divinos, suas potencialidades, como diz o nosso querido apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. E agora, finalmente, damos ensejo ao arrependimento, que comentamos nos encontros anteriores, em que André Luiz está motivando-se à reedificação de si mesmo. A reedificação do que encarava como verdade da vida.
E desta forma, ele quer trabalhar, mas desconstruindo o trabalho que ele realizava na Terra. Não vai ser mais o trabalho em que ele poderá reclamar sob qualquer circunstância, porque o trabalho no plano espiritual é o trabalho da mente, é o trabalho comportamental. Então, a cada um segundo as suas obras. Ele vai ter que modelar-se para caber no trabalho, e não que o trabalho modele-se a sua vontade, que é o que acontece conosco encarnado. Porque nós passamos por uma série de conflitos internos, conflitos de sentimentos, de emoções. É o colega de trabalho que é insuportável, perturba a gente do horário que a gente chega, ao horário que a gente sai, não deixa a gente fazer as coisas, fica curioso nas nossas atividades, é uma perturbação. No entanto, Jesus manda ser amoroso. E a gente fala, mas Jesus, hoje não, amanhã eu sou. Porque hoje eu acordei de mau humor e quando ele pisou no meu calo, eu não me aguentei. Então nós vamos colocando desculpas para reforçar este processo de individualismo. Um reforço negativo, diga-se de passagem. Porque à medida que nós vamos colocando desculpas para projetar os nossos maus hábitos, as nossas más inclinações, isso daí muito nos faz mal. E a gente não percebe. A gente encara como reação do nosso organismo físico. Aí eu já sei que domingo, 7 horas da manhã, se eu mandar mensagem para a Miriam, ela não me responderá educadamente. Tem alguém com o microfone aberto que deu eco aqui. Bom, então, eu sei que se eu mandar mensagem para a Miriam às 7 horas da manhã, ela não me responderá educadamente. Mas eu faço para testar a Miriam, para ajudar ela a evoluir. E a Miriam, mas não é possível que Guilherme me manda mensagem às 7 horas da manhã. Ele sabe que eu só acordo às 8. Isso é para me pirraçar. Faz parte da vida. Ninguém está necessariamente atrelado aos nossos quereres. Cada criatura que está no planeta Terra, no mundo de provas e expiação, tem seu grau evolutivo único. É isto que nós devemos nos concentrar no dia de hoje e que André Luiz não concentrou-se, por isto o levou a esta situação. Não aprendeu a galgar, a lapidar em si os degraus para evoluir constantemente. Gostaria de dar saltos, passar de desencarnado aturdido por suicídio indireto para um médico honorável de nosso lar. E, infelizmente, as coisas não funcionam assim. Ou felizmente, né? Graças a Deus. Então, é que começa o nosso processo de individuação. Individuação é um processo de introspecção, de contato consigo, de mergulho interior. É o processo em que nós fazemos diariamente e que, à medida que realizamos, descobrindo mais sobre nós. Vamos descobrir que, bom, eu não tenho que mandar mensagem para a Miriam às 7 horas da manhã, já que eu conheço a personalidade dela. Então eu deixo para mandar às 8h30, porque 8 horas ainda arrisco dela acordar de mau humor. 8h30 já dá para equilibrar, porque ela já tomou café. Miriam, do mesmo jeito, já vai compreender o porquê que ela acorda desse jeito sem domingo. Então, apesar dessa explicação muito lúdica, o processo
assim. Nós só vamos nos conhecer através das realizações do mundo. Por que o espírito, não sei se vocês já pararam para ter esta reflexão, mas é uma reflexão que acomete geralmente a maioria das pessoas que entram na doutrina espírita. Por que um espírito deve reencarnar? Qual a necessidade? Não poderíamos todos estagiar no mundo espiritual, até em regiões um pouco mais inferiores, mas ainda assim mantendo o aspecto espiritual? É porque é nas realizações do mundo, a partir do véu do esquecimento, a partir das emoções que são registradas no inconsciente, derivada do processo reencarnacionista ou palingenésico, que o espírito evolui, que o espírito constrói em si cada tijolo do seu homem novo, partindo para a saúde integral. É no contato com energias diferentes que nós aprendemos a ser indulgentes, que nós aprendemos a ser tolerantes, que nós aprendemos a ser humildes, pacientes, benevolentes, beneficentes. É a partir deste contato em que nós vamos nos melhorando. André Luiz não passou por esta edificação a que nós estamos passando hoje. Olhem a nossa responsabilidade, porque a cada um o Senhor confiou talentos, e todos teremos de prestar conta à nossa consciência. Então, para finalizarmos, porque senão eu me empolgo e falo demais, vamos ver que apesar das verdades que Clarencio traz, e ele mesmo diz isso, não tenho só verdades amargas para te apresentar, mas também mensagens de estímulo. André Luiz vai conseguir um trabalho nas câmaras de retificação. Então, mesmo com todos os nossos defeitos, com todas as nossas más inclinações, todos nós somos amparados por Deus. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. E todos somos filhos, graças a Deus. Como, se não me engano, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instrução dos Espíritos, Mundos Inferiores e Mundos Superiores. O capítulo 2 é Há muitas moradas na casa de meu pai, e diz que Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Esta é a nossa lição mater, pelo menos a minha visão, do nosso capítulo de hoje. Pelo menos o meu capítulo. O capítulo que eu fiquei responsável. Porque o amor de Deus está em todo lugar. Em Deus nos movemos, em Deus caminhamos, para Deus retornaremos. Em Deus vivemos. Então é necessário que vivamos em Deus para reconstruir esse indivíduo perdido que necessita de amor para bem viver. E agora fica aberta os comentários deste capítulo 14. Se alguém tiver algo a acrescentar, Thaís, fique à vontade. E logo depois passamos para o casal 20, Miriam e Roberto. Gui, o principal, as reflexões mais profundas você já trouxe todas. Então, pelo menos as que eu percebi também. Mas como eu estava falando com você pelo privado, porque estudar sozinha às vezes é complicado, eu enxerguei muita amorosidade desses dois capítulos, porque eu não consegui estudar o capítulo 16, tá? Incapacidade minha, inabilidade minha, não é porque não deu tempo. E eu quero destacar só coisas pequenas, que aqui já falou, acho que o principal. Eu consegui enxergar na figura de Clarencio a questão da autoridade moral, né, que a gente vive buscando para falar
em vários aspectos no texto, você vê, né? Ele fala da sinceridade de Clarencio, de como o Gui trouxe, de olhar e enxergar a alma, as profundezas das pessoas, a necessidade. E aí me trouxe Jesus, né? Veio à minha mente isso. Veio à minha mente também a questão de que nós somos médios, que a mediunidade é um atributo do espírito, assim como a inteligência. Porque, ao mesmo tempo que André Luiz estava ali, seguindo os anseios dele, como o Gui falou, né? Ainda de inabilidades dele, ele escutou uma voz interna que o alertava constantemente, né? Que a gente chama de intuição. É mediunidade. Alertando a ele que, apesar de ele estar ali solicitando, a ficha dele caiu. Opa! Qual é o verdadeiro sentido do serviço, do trabalho que você está querendo ter? E aí, Clarencio vem da aula que Gui já deu também, maravilhosa, né? Outra coisa que eu anotei, eu acho que Gui falou, foi da parábola dos talentos, né? E aí me veio a ideia do que é serviço. Eu fui pesquisar. Que é uma atividade tangível que é realizada para atender as necessidades de outras pessoas e da organização, de uma organização, até nós. Então, qualquer atividade é serviço. E a gente recebe os talentos realmente nas encarnações para ser mãe, para ser pai, para ser filho, para ser irmão, para cuidar de alguém, de um idoso, para, foi mais que eu anotei aqui, para acolher um amigo, um desconhecido. São serviços também, são talentos e que a gente, às vezes, como o André Luiz fez, deixa passar, né? Ou faz, como ele falou aqui, fazer por brincadeira, entre aspas, né? Por fazer, sem dar o verdadeiro sentido a esse serviço, a verdadeira importância de que alguns pequenos detalhes, alguns pequenos trabalhos, como uma atividade doméstica que eu não suporto, que eu faço com tédio, né, Gui? Com frustração, que já até adoeci por causa disso, e estou aprendendo a fazer com amor. Então, tudo que a gente coloca amor, sai bem feito. É o que a gente precisa fazer. E aí eu lembrei, eu não lembro quem foi que fez a pergunta no encontro passado, de como é que a gente faz para evitar umbral. Que a gente sabe que está no umbral aqui, lá em cima ainda é umbral, ainda tem muitos aspectos. E é aprender a amar, que tudo se resume em amor. Se a gente conseguir, né? E aí o único sentimento que, aí já entra no outro capítulo, que a gente conhece realmente como o amor é o materno, o amor de um filho para uma mãe de uma mãe para um filho, né? E deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa, eu acho que não, porque Gui falou tudo. Gui falou tudo, ainda mais que eu nem tinha visto. É isso. Gratidão. Raquel, você levantou a mão? Pode falar. Tá sem som, Raquel. Agora deu? Deu, mas fechou de novo. Eu acho que você tá apertando 2 vezes. Não deu não, Raquel, fechou de novo. Perda de novo. Deixa eu ver aqui. É ela mesma que tem que apertar de novo. Clica uma vez só. Isso, agora deu. Aí você não mexe mais. Fechou de novo. Fechou de novo. Eu não sei se você está clicando 2 vezes. Não estou fechando, ele está fechando por alguma configuração aí. Agora deu. Vamos ver. Tá, então deu. Eu queria primeiro falar, assim, ó, muito legal tudo que a Thaís falou. Não tinha pensado nada disso, muito
muito madura a tua reflexão, Thaís, e muito assim, muito inspirada, achei muito legal. Isso aí. E lendo, assim, as coisas que eu pensei é que parece que quanto mais facilidade a gente tem, menos a gente dá valor, não é? Então, o André Luiz, ele teve tudo muito fácil. Nasceu numa família boa, que tinha tudo, teve facilidades para estudar, né? Não teve problema nenhum, ele não tinha dificuldade, ele era inteligente, a família tinha dinheiro, aí ele conseguiu fazer medicina, um curso difícil de acessar, terminou a medicina, conseguiu botar consultório, em seguida ele teve uma boa clientela, coisa difícil também, porque a gente sabe que os médicos vão atrás de clientela, talvez não naquela época, talvez fosse diferente, né? Ele conseguiu tudo muito rápido, e aí ele não valorizou nada disso, né? Já foi direto usufruir do que o dinheiro trazia, sem uma religiosidade. Foi o que faltou para ele, uma religiosidade. Então, o que ele fez? Ele gastou tudo que ele ganhava em bebida, em comida, em festas, nada demais, não tinha nada demais. Mas ele não aplicava para ele o que ele aplicaria talvez para os pacientes, né, nos cuidados com alimentação, nos cuidados com bebida, nos cuidados consigo. E aí ele fez uma coisa que a gente faz na juventude, a gente abusa de tudo, né? A gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente faz tudo que enquanto a gente aguenta, a gente gasta todo o gás, né? Assim que a gente diz, né? Vai até o final ali, né? Do que aguenta, porque é jovem, porque pode, né? Depois, mais velha, a gente começa a sentir o que é isso. Então, isso foi o suicídio do André Luiz. A gente pensa que suicídio é se atirar de um prédio, é se atirar embaixo de um trem, é comer um bolo envenenado, né? Que nessa história que teve aí agora do bolo, se enforcar. Não, suicídio também é isso que o André Luiz fez. É aproveitar a juventude e morreu ali adiante, né? Jovem ainda, não sei se algum lugar do livro fala a idade que ele tinha, mas ele morreu jovem, né? Tinha filhos pequenos, ele morreu jovem, sabendo, pior foi que ele sabia que tudo isso causava doenças e ele morreu de câncer no intestino. Então, eu acho que essa é uma coisa para a gente perceber, e ele não aproveitou os talentos, não é? Que ele tinha, porque ele sabia tudo isso. A gente não dá bola. A gente gasta todo o gás. Eu acho que é exatamente isso que todos nós fazemos na nossa juventude. Então, era isso que eu queria falar em relação a esse capítulo, né? Como é importante olhar para André Luiz, que depois, até sífilis ele teve, ele morreu de sífilis também. Não é porque isso não foi uma causa direta da relação com a esposa dele, porque naquela época as mulheres não tinham relação sexual fora do casamento. As mulheres eram certinhas ali, direitinho. Ele tinha, não aparece no livro, mas ele tinha relações extraconjugais, acabou tendo sífilis e foi causa direta também da morte dele. Então, tudo isso para a gente pensar no hoje, que é tudo muito liberado, né? Tudo a gente pode, o Espiritismo não condena nada, tudo a gente pode, mas nem tudo a gente deve. Eu acho que uma coisa para a gente pensar aí. Era isso desse capítulo. Mas alguém tem alguma coisa para falar a respeito desse capítulo? Então, vamos passar para o próximo. O próximo já começa com um grande spoiler, né? Que é a visita materna, onde André Luiz vai realizar aquilo que ele tanto almejava desde o momento que ele chega lá em nosso lar.
Com relação a esse capítulo, eu marquei 4 pontos que eu achei interessante da gente ressaltar. O primeiro é que a encarnação é uma oportunidade sagrada. E André Luiz, ele percebeu, quando ele chegou ali na colônia, que ele havia desperdiçado, como todo mundo aí já comentou, as oportunidades que ele teve na reencarnação. Então, uma das frases que mais me impactou logo nesse ponto que eu ressaltei, é aquela frase que ele fala: os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Então, muitas vezes nós estamos aqui reencarnados e, como já é mesmo difícil por conta da carne, né? Que, igual o Chico falava, que ele considerava que nós estamos mortos, né? Nós só vamos viver depois de desencarnados, né? Quando a gente está mais lúcido. Então, enquanto a gente está aqui na carne, é muito mais fácil da gente ficar ligado somente às coisas materiais, às coisas da matéria. É a busca do sustento, dos prazeres, das alegrias efêmeras. Então, a gente ainda não vive como espírito imortal que somos. E nós, espíritas, temos uma responsabilidade maior nesse ponto, porque a gente já conhece que o espírito, já sabe dessa verdade, que o espírito é imortal. Mas será que a gente realmente está vivendo como espírito imortal? Será que as nossas escolhas, né, as nossas decisões, o nosso dia a dia mesmo está voltado para essa realidade do espírito imortal? Será que estamos fazendo escolhas de acordo com isso? Então, logo nesse começo, ele estava num momento mais introspectivo, depois da conversa difícil que ele teve ali com o Clarencio, e ele até considera que, se fosse em outros tempos, ele ficaria chateado com as coisas que ele ouviu, porque o Clarencio é um espírito bondoso, mas um espírito firme. Ele vai falar aquilo que tem que ser falado, né? Ele fala com amor, ele fala com carinho, mas para um homem orgulhoso e cheio do ego, sem conhecimento de si mesmo, aquilo ali, como ele próprio reconheceu, em outros tempos, talvez teria doído mais. O que significa que ele já estava começando a dar uma despertada, né? Então, quer dizer, se fosse um pouquinho tempo atrás, ele talvez ficaria chateado, mas ele começou a reconhecer que tudo que o Clarence falou foi muito oportuno e era aquilo mesmo. Ele tinha reconhecido que tinha desperdiçado as oportunidades, consequentemente, a sua reencarnação, tendo chegado através do suicídio indireto. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho muito interessante, foi quando ele encontra com a sua mãe. É um momento muito bonito, muito emocionante. Poucas partes do livro eu me senti tão emocionada com algum capítulo, como eu me senti emocionada nesse. Porque ele encontra com a mãe, então é como se ele tivesse num porto de segurança mesmo. Quem que não sente isso quando tem uma relação saudável com a sua mãe? Quem que não sente isso quando encontra com a mãe? Quando a gente está triste, que a gente sai, tem algum problema na rua, ou até em casa, e a gente vai chorar nos ombros da nossa mãe. Como que isso não conforta o nosso coração? Encontrar aquela segurança do colo materno, né? Reforçando, para quem tem uma relação saudável com a mãe. Então, o André Luiz, quando ele viu a mãe dele, ele esquecendo todos os conselhos que ele tinha recebido até ali, do Clarencio, do médico, do Lísias, ele esqueceu e vendo a mãe, ele, vamos dizer assim, ele desabou, né? Ele voltou às lamentações. Ai, mãe, como eu sofro, como ele era o homem mais sofrido do mundo por passar tudo aquilo, como que era difícil a vida, e aquelas lamentações todas, mostrando que ainda ele era uma pessoa muito egoísta, né? Porque, e isso é uma dica para a gente, é um ensinamento, porque muitos de nós, como fala aqui no livro, enxergamos na mãe nossas escravas, e não é escrava de fazer as coisas dentro de casa, é escrava também emocional. Será que a nossa mãe, é claro, todos nós queremos desabafar com alguém e a gente vai fazer isso naturalmente com quem a gente tem mais confiança, mas será que a nossa mãe, a gente vai sempre falar com ela nesse tom de choro, de lamentação, de desabafo, né? Será que a mãe é para isso, né?
As relações na Terra familiares são temporárias, nós somos espíritos imortais, então a gente entender que esse amor que a gente sente pela mãe da gente, né, esse carinho, não pode debandar para uma área de escravizar o outro, as nossas tristezas, as nossas necessidades, sem pensar que o outro também é um ser humano. Só que a mãe do André Luiz, já estando num nível mais elevado do que ele, a princípio ouviu as lamentações dele, mas aconselhou que eles deveriam aproveitar aquele momento como um momento de concessão divina. Algo até que eles nem mereciam, talvez ela sim, né? Porque já era um espírito que estava mais evoluído. Mas ele não. Então era o momento deles consagrarem ao amor, a matar saudades, a fazer planos, talvez para o futuro, né? E não para ficar lamentando tudo aquilo que ele já havia feito, né? Ele já tinha desabafado bastante. Então, ensinando para a gente que os laços de amor verdadeiro transcendem também, porque aqui na Terra a gente confunde paixão com amor, então muitas uniões se dão através da paixão, mas nós, como espíritos eternos, amamos verdadeiramente ou não. Aí a gente aqueles que a gente ama verdadeiramente, vai continuar sentindo esse amor para sempre, o amor não acaba. Então a mãe de André Luiz, sentindo esse amor verdadeiro por ele, busca ele, ajuda, pede socorro, intercede por ele, pela família, para ele ser resgatado, mostrando que o amor dela permanecia, mas ali eles já não estavam mais na condição de mães e filhas, de mãe e filho, mas sim como irmãos na eternidade, que se amam. Então, ela chamou atenção nesse ponto. Outro ponto que eu anotei foi que o sofrimento deve ser compreendido como aprendizado e não como prisão, que foi uma coisa que ela também ressaltou para ele, né? Então, às vezes a gente se lamenta porque sofre, porque erra, e nesse momento eu lembrei do livro Paulo de Tarso, né? Que ele errou muito, eu já até comentei aqui antes, o Paulo errou muito, mas a partir do momento que ele despertou, que ele viu que aquilo que ele estava fazendo era errado, ele mudou a sua atitude e foi para frente. A gente não pode perder muito tempo na lamentação, né? E entender os sofrimentos que vêm depois como causas, como consequências dos nossos erros, né? Então, a gente entender aquilo ali como uma purificação, como uma forma de despertar, o sofrimento vai libertar você. Então, como ela explica para que serve o sofrimento nesse capítulo também achei muito interessante. E por último, a questão do verdadeiro amor que liberta e convida ao progresso. Então, em resumo, o que eu achei muito importante nesse capítulo foi o André Luiz fazendo a reflexão, já se despojando um pouquinho ali a passos lentos, conforme da nossa evolução, a passos lentos, ele se despojando um pouquinho do seu orgulho e depois ele encontrando com a mãe e caindo na lamentação segundo os conselhos dela, entendendo que o amor não é isso, para ele aproveitar aquela concessão divina para o bem, para o amor, para as expansões mais amorosas, em vez de cair no sofrimento e na lamentação. Então, foram pontos que eu achei muito interessante. E aí eu queria finalizar só com essa parte aqui também, que ele falou que a mãe do André falou, a alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Então, por mais feliz que ele estivesse ao reencontrar a mãe dele, a gente tem que ser comedido em tudo na vida. E isso não é muito o que acontece. A gente é muito, acho que intenso, né? Não sei, a gente sente as coisas demais e isso faz a gente sofrer de certa forma, né? No final Então, essa ponderação, né, que causa aventura espiritual, que ela trouxe ali para o André Luiz, também achei muito válida. Então, com relação a esse capítulo, foram as pontuações que eu fiz. Aí eu gostaria de ouvir vocês também. Eu quero pontuar uma coisa, mas eu quero ouvir Muri e quero ouvir Sami também. Então, eu vou esperar.
Isso é um complô do Gui. Eu estou sentindo que é meio pessoal, hein, Gui? Tô brincando. Bom, eu entendo que, assim, como a Miriam estava falando, desse reencontro do André Luiz com a mãe, eu entendi que foi uma das formas de fazer com que o André Luiz ele começasse a repensar em tudo que do que ele fez na vida dele, né? Do porquê do suicídio que foi, entre aspas, acusado, né? E porque eu entendo que é mais ou menos assim, a mãe aqui na Terra é, na verdade, nada mais do que um espelho de Deus. Então, quando a gente fala desse reencontro do André Luiz com a mãe, na verdade, eu entendo que é um princípio dessa reconexão do André com o Pai Celestial, com Deus. Eu estou um pouquinho nervoso, tá? Porque eu não esperava, viu, Guilherme? Tá, mas fica tranquilo, não tem problema não. Mas também eu entendi que foi uma forma que o André Luiz ele conseguiu de pedir perdão para a pessoa que eu acredito, né, que tenha sido mais importante na vida dele, que foi a mãe, e acredito, no livro não fala, mas eu acredito que ele não tenha tido, não uma boa relação, mas eu acho que ele talvez tenha tocado alguma coisa nele, mais ou menos assim, eu não fiz o que eu deveria ter feito por ela. Se você quiser me dar uma forcinha, Miriam, fica à vontade. Pode falar aí que depois eu complemento. Não, não tenho para complementar, não. Na verdade, é porque você falou que fica nervoso e eu fico também, gente. Ainda fico. Então, eu faço aqui os meus esqueminhas, as coisas que eu interpreto e tudo, mas na hora de falar parece que o negócio foge. Eu não tenho a mesma facilidade para falar, para colocar para fora, como o Roberto e o Guilherme. Então, e a Thaís, e a Raquel. Então, eu acho que aos poucos assim, eu vou conseguindo. Mas às vezes eu penso muita coisa, mas não consigo, às vezes, colocar do jeito que eu penso. Mas isso que você está falando é muito interessante, Samir. Você pode continuar. Era isso que eu queria falar, gente. Vocês me desculpem que às vezes eu não consigo me fazer entender porque eu fico nervosa. É isso que eu queria falar. Pode continuar, viu, Samir, se quiser. Isso também é um sinal de amor de mãe, tá? Isso que você, no meu ponto de vista, o que você está fazendo com a gente é um amor de mãe também. Por mais que você fique nervosa, que todo mundo, acredito eu aqui, que fique também quando vai falar alguma coisa, porque a gente quer ser, entre aspas, perfeito, do mesmo jeito como o André Luiz, ele sempre quis. Porque tem a questão do ego, né? Ah, eu fui médico, eu sou, né? Na verdade, ele nunca falou que eu fui médico, né? Eu sou médico. Então tem essa questão do ego também. Mas eu acho que está todo mundo aqui para aprender, para evoluir, para errar também, faz parte da nossa evolução também. Mas eu acho que de tudo de qualquer pessoa, na verdade, que a gente possa ter a opção de se reencontrar na vida, quando ela desencarna, né? Eu acredito que são, na verdade, não duas, né? Duas almas, vamos dizer assim. Uma é a da mãe, para quem teve contato com ela, né? Para quem conseguiu crescer com ela. E outra é amor de animal. Pelo menos é o pensamento que eu tenho com muito respeito. Mas essa reconexão do André com a mãe dele, eu vi, pelo menos, né, me baseando um pouco no livro e um pouco no filme também, eu percebi que mesmo ele tendo esse tipo de contato com a mãe, ainda teve a questão do apego. Ele ainda estava muito apegado à matéria, porque quando teve o momento dela se despedir, ele não queria deixar ela ir. Pelo menos foi o que eu percebi.
Mas eu acho, assim, realmente é uma parte muito bonita do livro. Tem outras também, né, enfim, né, que vão ter no livro, mas essa do reencontro da mãe foi muito bonito mesmo. Se alguém quiser complementar com alguma coisa, Guilherme, por favor. Não, acrescentar não. Eu gostaria de dar um parecer. Quando eu peço, brincando ou não, para que todos se comuniquem, é porque é uma forma de externalizar Deus, uma experiência íntima. Quando nós começamos a estudar Joana de Ângeles, eu, Thaís e mais algumas pessoas, eu avisei, porque eu fui um dos coordenadores, eu avisei que todo mundo ia ter que falar. Iam, inclusive, estudar os capítulos para apresentarem cada um em dupla, individual, em trio, enfim, o formato a pessoa que escolhia. Thais pode dar o seu parecer também depois. E a gente não faz isso com o intuito de que a pessoa que fala seja um orador, um palestrante, nada disso. Porque a oratória, como a escutatória, como o abraço caridoso, o estender de mão fraterno, tudo isso faz parte da manifestação divina ao nosso alcance. Então, falar, compartilhar o conhecimento que se está sendo adquirido, nada mais é do que dizer: Deus, eu estou pronto para servir sob teu direcionamento. É por isso que eu peço, a Miriam pede também, para que vocês comentem, não apenas para render tempo na nossa aula, mas para que todos possam expressar-se e, consequentemente, comungar com Deus. Por isso, Dona Muri, não te afirmes incapazes de auxiliar. Eu li este poema de Emmanuel. Todos nós temos algo a acrescentar. Inclusive, nós temos colocado em que que não tenha nada a aprender, enquanto ninguém é ignorante que não tenha nada a acrescentar. Por isso, sempre que puderem, quiserem, porque também não somos ditadores, manifestem-se, complementem, acrescentem, falem de novo. É o esforço repetitivo que nós podemos apreender mais os conteúdos. Inclusive, eu não destaquei no momento, mas também tem Cláudia, que não falou ainda. Então, todos agora estão aparentemente conscientes do nosso dever da fala. Pois é, gente, eu também, Múrio, igual a você. Múrio não, Miriam. Tudo que eu quero falar na hora eu não consigo falar, então eu passei a escrever mesmo, escrever, e hoje eu até recebi alguns insights legais por isso, mas também não consigo falar tudo. Também fico nervosa e realmente o grupo de estudo que coordenou me ajudou bastante a desenvolver esse lado e também outras atividades que eu tenho feito, né, como trabalhadora voluntária na Universidade Livre do Espírito, que tem me desenvolvido. Mas não é fácil mesmo, não. A gente consegue, mas não é muito fácil, não. E sobre você falou que não fala tudo, mas você falou tudo do capítulo. Eu só queria acrescentar uma reflexão pessoal minha. Todos os pontos que eu destaquei, você destacou também, que é sobre o repouso, os fluidos, né, que ele fala, os fluidos carnais compelem a uma profunda sonolência. E aí eu lembrei do repouso que a gente faz, né? Não, misturei as frases, tá vendo? Já misturei tudo aqui, ó. A pessoa fica ansiosa. Essa parte me lembrou também, mas foi isso aqui, ó. Procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Ele fala logo no início do capítulo, né? Que ele estava, né, procurando, depois da conversa com Clarence, ele estava procurando reconstituir as energias dele para recomeçar o aprendizado.
sob uma nova ótica. E aí eu lembrei do sono reparador que a gente tem todo dia. A gente dorme para recarregar nossas energias, para levantar nossa disposição, e que ele é uma bênção, porque no outro dia, né, a gente tem a oportunidade de recomeçar. Sim, ainda quem ainda está reencarnado, ainda que tem essa oportunidade de um novo dia, recomeçar, melhorar o que não conseguiu fazer, né? Fazer melhor. Então, a gente está sempre como ele, recomeçando, que a gente é imperfeito. Somente isso. E quando você falou de Paulo, eu achei super curioso, porque eu também pensei em Paulo nesse capítulo, mas não pela maneira como você pensou. Eu fui mais assim para o lado de Sami, da questão do amor. E aí eu lembrei dos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, a suprema excelência do amor. E aí eu lembrei disso. Mas é muito bom ouvir todos os pontos de vista, porque vocês não têm noção de como ajuda a gente a abrir a mente para coisas que a gente não tinha nem se dado conta, e enriquece bastante. Tem a Raquel e a Muri para falar, se vocês quiserem abrir aí. Não tá saindo som, não. Tinha aberto, agora fechou de novo. Aí. Vamos ver se fica. Não voltou, não. Deve estar dando algum delay, alguma coisa, né? Aí, agora saiu, vamos ver. Pode falar, Raquel. Tá. Uma coisa que me... Fechou de novo, Raquel. Abriu. Abriu, Raquel. Pode. Aí, fechou. Fechou de novo. Tem que ver. Raquel, fechou de novo. Será que você está deixando o mouse em cima, alguma coisa assim? Às vezes você tem que clicar e sair, assim, tirar a seta. Ainda não deu, não. Fechou de novo. Abriu. Agora abriu, Raquel. Tá, vamos ver se vai parar essa chatice. Me dei conta ali, em relação à mãe, não é, do André Luiz. O merecimento dela, o merecimento da mãe. Como é importante a gente ter merecimento. É importante a gente estudar. São as duas asas do espiritismo, né? É muito importante a gente aprender, a gente estudar, como a gente está fazendo aqui, a gente falar. Isso é uma das asas, mas ninguém voa com uma asa só. Tem a outra asa, a asa do fazer, do merecer, do se modificar. Então, a mãe do André Luiz, ela tinha o merecimento e podia pedir pelo André Luiz. E foi através dos pedidos dela, assim como aparece no próximo capítulo, que mesmo ele não querendo fazer caridade, ele fazia caridade de troça. E pelo pedido dos pacientes dele, que depois no filme aparece, aquela paciente chata, que ele corria da paciente, né, porque não aguentava mais ver a pessoa da paciente chegando, doutor André Luiz, né, era merecimento dele, que nem era dele, era da secretária, aparece isso no filme, né, o merecimento. Então, como é importante a gente ter esse merecimento através da caridade, do trabalho espiritual, né? E do se melhorar sempre, né? A gente se preocupa tanto em
em estudar o Espiritismo. Claro, como é que a gente vai se melhorar se a gente não estudar? Como é que se a gente não tem um referencial teórico, a gente não sabe como se melhora. Mas não é só isso. Ser espírita, como diz o Raul, não é para qualquer um. Ser espírita é muito difícil, porque a gente tem que saber como é que é. Tem a receita de ser espírita. E esse melhoramento é contínuo, né? É o degrau que a gente vai subindo, que a gente vai fazendo. Então, a mãe dele pôde ter esse merecimento. Quando morre o pai da gente, quando morre a mãe da gente, não sei se já aconteceu com alguém de vocês, mas morreram nos últimos anos, meu pai e minha mãe. Nossa, eu fiquei muito preocupada como é que ia ser com eles lá, que eu não ia estar com eles doentes aqui, fui eu que cuidei deles. Mas lá, como é que ia ser? Quem é que ia cuidar deles? Será que seres umbralinos iam pegar eles? Será que eles iam ficar muito tempo no umbral? É horrível isso, gente. É muito horrível. E o merecimento, e aí eu pensei, mas será que eu tenho merecimento para as minhas preces? Será que está funcionando alguma coisa que eu fiz a minha vida inteira trabalhando? Eu trabalho em evangelização, trabalhando na evangelização, fazendo as minhas pequenas caridades, né? Alguma coisa de caridade a gente sempre faz, não é? Sendo um pouquinho tolerante com um e com o outro, aplicando tudo aquilo que a gente aprende no Espiritismo. Então, a importância daquilo ali, né? Ela foi chave nesse capítulo, assim, de ter o merecimento. Porque não adianta nada a gente querer até uma prece e não merecer. Porque a nossa prece não vai subir, o nosso pedido não vai funcionar quando a gente é egoísta, quando a gente é orgulhoso, quando a gente se acha, mas a gente não é. Né? Então, a mãe do André Luiz assim, é um grande exemplo para nós de humildade, como foi Chico Xavier, que é assim, ó, o maior exemplo que a gente tem dentro do Espiritismo, vai ser sempre abaixo de Jesus e abaixo de Francisco de Assis, que eu tenho lá em cima também, né? Os exemplos de humildade, né? Tem que ter merecimento. Eu acho que esse é um grande adendo desse capítulo, assim, então por isso que eu quis falar agora. É isso. Pode falar, amor. Oi, vocês me escutam? Tá. Falando por livre e espontânea pressão, então, né, Gui? Não tenho muito a acrescentar e não é falsa modéstia, não. Todos falam muito bem, conseguem pensar assim, em coisas que eu não conseguiria sozinha. Eu gosto muito de ouvir todos, mas se for para, né, chover no molhado aqui, falar o que vocês já falaram, porque todos falaram muito bem, sempre falam muito bem, me chama muita atenção, assim, me comove em vários níveis. E outra coisa que eu preciso falar também, eu não consigo me programar assim para o que eu vou falar, eu não consigo escrever, eu não tenho essa disciplina ainda, gostaria de ter para poder organizar as ideias, mas eu abro a boca, eu não sei o que vai sair. Então, se for muito ruim, vocês me perdoem, vamos exercitar a caridade com a irmãzinha aqui que está penando ainda. Mas eu acho que essa, né, que aparece várias vezes, do Clarencio, da mãe de André Luiz, do Lísias, enfim, esse cuidado, esse amor de direcionar, né, quem está ainda tão perdido, igual André Luiz, está tudo novidade, era médico, tinha status, a individualidade e tudo mais, ele chega no nosso lar, é tudo novo, ele está perdido, ele está tentando, mas ainda não com muita força, ele ainda está tentando se encontrar e tudo mais. Esse amor no, assim, direcionar para o que é certo, né? Olha, não é assim, é assado, qual que é seu merecimento, né? Como a Raquel falou super bem também agora, mas sem aquela carga de
você está muito errado, sabe? Sem aquela cobrança excessiva no sentido de trazer mais peso para a situação. Então, eles conseguem trazendo aos poucos os ensinamentos, né? Para que a consciência dele, né? Para que ele consiga ir se despertando. E eles respeitam esse tempo também de André Luiz, sem falar assim, você está muito, muito atrasado, corre, corre, corre. Não tem isso. E para mim isso também é amor, e eu arrisco dizer que para mim, assim, no meu pequeno entendimento, é o amor mais bonito, porque assim, você às vezes sabe, né? E quantas vezes a gente não vê, né, com os nossos familiares, as pessoas que a gente mais ama, talvez um pai, uma mãe, um marido, que você olha para a pessoa e fala assim, caramba, tá batendo a cabeça na parede. Você dá uma cutucada e fala, a saída é para cá, e a pessoa não vira, ela continua insistindo em bater a cabeça na parede. E às vezes a gente tem que esperar um momento da pessoa, talvez ela realmente precise bater a cabeça agora mais um pouco, para depois ela poder, né, voltar, ir para o lado certo, e caminhar, e tudo mais. Então, assim, gente, eu acho que é o que eu posso falar. Lembrei, quando eu estava ouvindo a Raquel agora, de uma frase do curso de voluntários que eu fiz lá na FESP, que foi, acho que ano passado, não sei, que eles falaram assim, que a gente possa ser espírita encarnado, né? Então, que o meu espírito possa ser espírita na Terra. E é isso que eu peço todo dia, sabe? Que a gente possa ter essa vontade, essa motivação interior de realmente querer fazer diferente e de olhar, né, conseguir olhar para os nossos erros, as nossas más inclinações, mas não para se dar chicotada e falar, cara, como eu tô ruim. Não, para falar, putz, isso aqui eu ainda preciso me melhorar. Então, peraí, vou respirar, Jesus é comigo, né? E vamos lá, e vamos trabalhar, e vamos tentar fazer aqui de uma melhor forma. Aí é isso, gente. E obrigada pelo incentivo aí de falar. Não sei se fez sentido, mas obrigada. Fez muito sentido, Mori. Eu acho assim que tudo que você falou, tá vendo? Cada um acho que contribui de alguma forma. Eu acho que essa série do André Luiz, cada frase é muito profunda, a gente consegue tirar muita coisa. Só que às vezes a gente lendo sozinho, a gente não consegue ver todas as nuances, né? Então, você já trouxe uma coisa que a gente não tinha comentado. Então, isso é muito importante, né? Cada um tem uma experiência de vida, e eu acho que quando a gente coloca a nossa experiência de vida, que é diferente da do outro, numa interpretação de livro, enriquece para todo mundo. Então, todo mundo, cada um falou, que a Muri contribuiu, nossa, foi ótimo, muito bom mesmo. E uma coisa que a Muri falou que eu até gostaria de comentar com vocês, a questão de se organizar para falar. Eu ainda não achei o meu jeito, porque assim, quando eu não organizo para falar, eu esqueço. Quando eu organizo e anoto, eu fico nervosa, eu não consigo, não consigo também, ainda não sei qual que é o jeito. Eu acho que é a questão de eu me cobrar menos, talvez, né? Eu acho que eu me cobro muito e aí acaba que na hora eu embanono. Mas é só isso. Muito obrigada a todos que contribuíram, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Senão a gente já passa para o último capítulo, né? Roberto ficou quietinho hoje. Tô ouvindo todo mundo. Então vamos passar para o próximo. Mas se alguém quiser. O Samir levantou a mão aí. Eu só queria complementar, na verdade, falando diretamente para a Muri, eu não a conheço pessoalmente. Conheci você, eu começo a me emocionar um pouco, então eu vou tentar me dar uma segurada. Ter conhecido você, mesmo que pela internet, você é uma pessoa que inspira muito. Eu comecei a seguir você no seu Instagram. Inclusive, quem quiser desconto, acho que é Boa Nova, tem lá o cupomzinho dela, vai lá. Mas assim, você contribui e muito. Você pode não falar muito aqui, né? Talvez você queira mais absorver. Mas isso que você absorve aqui, você acaba passando para outras pessoas através da internet, na ferramenta que você utiliza, que no caso é a sua página. Então, você contribui sim. Para você, pode ser pouco,
Mas se você observar, uma gota de chuva pode não ser muito para um ser humano, mas é muito, às vezes, para uma formiga, para um pequeno inseto ou até mesmo para uma planta. Então, sim, do mesmo jeito que a Miriam, o Roberto e o Guilherme e todos que estão aqui são importantes, você também é uma pessoa importante aqui para a gente. Então, eu só queria deixar isso bem claro para você. Só isso que eu queria contribuir. Ai, gente, só não vamos fazer muito isso, não. Samir, obrigada de coração, viu? Sinta muito abraçado por mim, assim, gratidão mesmo. Só que a Miriam já sabe, eu sou chorona. Então, assim, dependendo de qualquer coisa que vocês falem para mim, eu choro. Mas muito obrigada, Samir, de coração mesmo. Obrigada. Não consigo falar mais nada, mas só muito obrigada. Oi, gente, é tão legal isso tudo, né? Essa troca nossa, esse reconhecimento, nossa. E eu faço das minhas palavras as palavras do Samir. Viu, Maurício, é muito importante. Foi muito bom ter te conhecido, assim como todos os outros, né? Não vou deixar ninguém de fora, todos são muito importantes. É que às vezes a gente se põe para baixo, né? Mas não. Então, vamos seguir? Então, com base no que a gente falou nesses dois anteriores aí, antes de entrar especificamente no capítulo 16, então, ele estava falando muito sobre tendo visto todos os comentários, né, a gente vai analisar só essa questão da evolução. Então, a questão de mérito, como a Raquel falou, é porque a mãe do André Luiz é o espírito mais evoluído desse grupo familiar, né? Dentre o casal, os filhos, né? Você tem 3 irmãs e o André Luiz, ela é o espírito mais evoluído, e a evolução se constrói do ponto de vista intelectual e moral. Então, o moral é mais importante. Então, um ser do mesmo nível intelectual, mas um é mais moralizado, ele vai estar mais evoluído. Agora, se evoluir muito moralmente e deixar o lado intelectual para trás, também falta. Aí chega um momento que o espírito não vai evoluir tanto, vai ficar estacionado, porque ele precisa, como a Raquel falou, negócio de asas, né? As duas asas, a asa intelectual e a moral. Então, ela era mais evoluída nos dois aspectos, para você conseguir um estágio em esferas mais altas. Então, ela está no estágio mais alto de evolução. Tanto que André Luiz já entra nesse capítulo 16 falando como descer belo, né? Essa esfera dela de habitação. Aí, né? Por quê? Porque é o nível dela, né? É o nível espiritual que ela se encontrava naquele momento. Então, ela é mais evoluída que eles todos ali, né? Para você estar numa esfera maior. Lá no nosso lar, nos seus trabalhadores, né? Os grandes dirigentes, os ministros e o governador, talvez muitos assessores dos ministros, mas os ministros, com certeza, e o governador, eles poderiam morar em esferas mais elevadas. Eles estão lá para trabalho, para evolução, para prova, né? E tudo mais. Mas fora isso, os outros é onde que a elevação deles os permite localizar no mundo espiritual. Agora, a mãe da Luísa são esferas mais altas, né? Então, é por isso que ele falou, deve ser muito bonito. E outra coisa que muita gente aqui romantiza é a coisa o espírito está numa esfera elevada, numa esfera celeste, que ele só vive uma vida de contemplação. Aí ela vai já dando essa lição que quanto mais evoluído, mais trabalho tem. É outra grande ilusão que muita gente carrega aqui nessa vida, né? Essa coisa que morreu, descansou, né? Morreu, virou santo, né? Lógico, ninguém vai jogar pedra em ninguém que acabou de falecer, que tem errado muito na vida, mas não é a morte, é por respeito, né? Mas não é a morte que vai apagar os erros da pessoa, ninguém vai virar santo de uma hora para outra, né? Né? Aí, como se uma pessoa que errou demais, fez muita coisa errada, uma boa pessoa. Muitas vezes não é, mas você não precisa tirar pedra, mas também não precisa elogiar, que é um falso elogio, né? Que na verdade não corresponde. E morreu, descansou, não descansa. E quanto mais evoluído, mais trabalha. Quanto mais evoluído, menos dorme, menos come e mais trabalha. Então, o próprio exemplo do governador é o que tinha maior carga de responsabilidade, a ponto que a consciência dele não lhe permitia descansar.
Ele não precisava, então ele trabalha 114 anos prestando serviço lá, sem descanso. Né? Então, assim, é uma grande, né, realidade, um choque de realidade para muita gente. Como já disse um colega meu, né, que pena que a gente não vai dormir nem comer. Assim, não tem isso, não tem. No mundo espiritual é trabalho, é estudo, né? E tem os momentos de descanso, mas o descanso é para quem está ainda aprendendo, porque é para quem está no estágio, aí, como a mãe do André Luiz, os ministros, eles trabalham muito, têm muita responsabilidade. Ela já fala que trabalha em nome da família, para reerguer a família, tem todo, né, essa carga de responsabilidade que ela carrega com outros espíritos também. Então, é um estágio de renúncia, de abnegação, de dedicação aos outros. É isso que faz o espírito evoluído. O espírito que é atrasado ainda, ele esquece, ele é egoísta, ele não quer nem saber. Ele esquece, ele tem interesses, né? Agora, aquele espírito que já evoluiu um pouco mais, ele não esquece quem ele conheceu, os familiares, quem teve relacionamento mais próximo, tudo mais, ele não esquece. Então fica ali, né? Aí o grande exemplo que ela vai dar do marido, né? O pai do André Luiz, que ela fala, né? Aí ele fala sobre isso tudo, né? Ele falou que enquanto tem entidades que estão ainda, quando desencarnam, ficam muito ainda egoisticamente presa à crosta ali, os bens, os familiares e tudo mais, quem evolui já tem que preocupar primeiro em se melhorar para depois auxiliar. Não adianta também a gente querer auxiliar se não tem condições. O André Luiz vai conhecer isso, né? Vai saber isso na prática. Então, se a gente está na estrada, tem um acidente grave, tem pessoas lá machucadas gravemente, não adianta eu querer ir lá e dar uma de médico. Eu vou piorar, às vezes, o quadro, né, da vítima. Então, se você quer auxiliar, vai se preparar, né? Então, por isso tem recomendação para a gente não fazer e chamar quem que é especialista. Então, ela falou que ela descobriu isso no hospital, que ela tinha que se melhorar, que ela tinha que trabalhar sempre para auxiliar aqueles que ela se preocupa ainda, e todo mundo do mundo espiritual também, né, que tem a carga de trabalho lá também para auxiliar outros, não só interesse egoístico também, se você ficar só preso ao núcleo familiar. Então ela fala que ela tem outros que ela auxilia também. Então ela tem um trabalho dela, os espíritos têm todo um cronograma, né, de trabalho, quando ele evolui um pouco mais. Aí o André Luiz já parte a preocupação pelo pai, né? O que aconteceu com o pai? Aí vai mostrar a elevação dela, né? Que ela já sabe da condição do pai, que 12 anos sofrendo em zonas talvez mais terríveis mais compactas, né? Trevas mais compactas no umbral, talvez lugares mais né, sofridos, né, do que o que o André Luiz esteve, e atrelada a duas entidades. Ele fala que essas duas entidades que ele relacionava. Então ele tinha uma aparência de um homem correto, pai de família, ainda mais assim há um século atrás, né? Há um século atrás, como a Raquel falou, as mulheres eram mais comedidas. Aquela que não era, aí era muito mal vista na sociedade. Né? Uma sociedade muito machista ainda, mas as mulheres tinham aquela coisa toda da retidão, né? De estar preparada para o lar, de ter uma conduta ilibada, porque senão, né? Se a sociedade sabe de algum deslize, muitos homens não casariam, muitas famílias não aceitariam a mulher. E a mulher já tinha, por um lado, uma proteção, né? Tinha essa carga toda, né? Uma vida mais disciplinada, mais vigiada, não tinha tanta liberdade, mas ela tinha essa proteção também para não desviar sempre, porque a cultura do momento, ela protegia, de certa forma, a mulher. Agora, o homem sempre teve, né, a porta larga, né? E tudo é permitido. Então, o homem podia fazer tudo antes de casar, e a mulher tinha que ser virgem, né? A mulher tinha que ter aquela conduta correta e tal, ou se não fosse, não poderia, a maioria não poderia saber, quase ninguém aceitaria. Então, o homem tudo é permitido. Aí, o que acontece com o pai do André Luiz, como muitos até hoje, tem uma aparência, né, de homem correto, de homem da família e tudo mais, como o André Luiz ia falar que ele é até muito religioso, ia à missa, comungava, mas a mãe fala que ele só tinha uma aparência, que no seu íntimo ele era uma pessoa ainda em desequilíbrio. E ele teve várias relações. Das relações extraconjugais que ele tinha, duas eram, né, eram ligadas a uma rede de espíritos maléficos e muito próximas a ele. E ficou também ainda com essa cobrança pelas promessas que ele fez a essas duas entidades, que o mantinham nessa zona, né? E blindavam ele de toda
E ele também se sintonizava muito com elas e ficava também difícil de chegar ao auxílio dela. Então, é isso que acontece também. Os espíritos não adiantam ir forçar, como o André Luiz, não adianta tirar a força e levar, porque ela mesmo fala que uma vez o Clarence conseguiu levá-la para a regeneração. Quase, né? Quase conseguiu. Quase conseguiu atraí-lo para a regeneração. Quase que eles levam ele. E se for também, ele sai de lá, né? Ele não consegue ficar bem. E porque ninguém vai ficar preso, né, contra a vontade num local um pouquinho mais equilibrado, né? Ninguém vai obrigar a ficar no nosso lar, se o espírito não quiser, não tiver condições. Então, aí essas entidades, né, o mantinham aí e ela não conseguia ter acesso a eles, né? Então, com isso, estava lá, né, 12 anos e com muita dificuldade para acessá-la. Ela conseguia ainda aproximar um pouco, despertava nele um certo arrependimento e tal, mas ele ficava sempre ali indiferente, revoltado, né? Porque a consciência, né, pesa, né? Tudo que ele fez, o arrependimento, né, que ele tinha, a surpresa da morte e tudo mais, né? Aí ele ainda estava revoltado e ainda gostava daquela situação de estar ligado àquelas duas entidades. Então ele não conseguia permitir um acesso, um resgate e tudo mais. Aí ela até fala, né, que não tem como acender uma luz, né, numa candeia sem óleo e sem pavio. Então ele não tinha o que despertar dentro dele. E isso chama a nossa atenção para isso, que independente da fé que qualquer um possa professar, muita gente é só de aparência, né? Nós fomos condicionados durante séculos e séculos. Vamos falar a verdade, né? Nós somos espíritos mais ocidentais. Nós vivemos, eu creio que nós estamos aqui no Brasil, na América, vivemos muito na Europa, nós somos espíritos mais ocidentalizados, né? A nossa cultura é a cultura judaico-romana ocidental. Nós vivemos muito da Europa para cá, talvez a África e a América, muito para cá. Então, nós fomos muito educados religiosamente pela Igreja Católica Apostólica Romana, ao longo de milênios, né? Séculos e séculos, né? A gente sendo educado. E isso foi passado para a gente, essa coisa da forma, dos rituais, cumprir ritual. Você tem que ser batizado. Até pouco tempo. Você não é batizado? Quem não é batizado não vai para o céu, né? Olha, quem não é batizado não vai para o céu. É um ritual da igreja que foi copiado lá de João Batista, que tem uma pia batismal que o padre vai lá e joga uma aguinha na sua cabeça. Tem um padrinho ali, padrinho, madrinha, vai uns pais, aquelas coisas todas. Tem que ter o batismo. Com todo respeito. Isso aí não vai fazer com que aquele espírito melhore ou deixe de ir para algum lugar, né? A verdade é essa. Então, muitas vezes eles cobram isso. Uma vez eu contei com um padre lá no Caraça, para quem conhece, já viu falar do Caraça, Santuário do Caraça, uma reserva do patrimônio particular do patrimônio nacional, um lugar muito bonito, onde já foi um seminário, grandes presidentes do Brasil e do começo da República estudaram lá. Eu nasci lá aos pés dessa serra, lá em Santa Bárbara. Eu estava lá com a Miriam, né? Estava lá com ela e o padre falou comigo. Eu falei que eu tinha sido batizado, né, lá em São Gonçalo, na cidade dos meus pais, que eu fiz a primeira comunhão lá na Serra da Piedade, onde tem a menor basílica do mundo, e que eu fiz a crisma lá do lado do Caraça, em Catas Altas. Ele falou assim, metade do caminho do céu está garantido. Metade do caminho do céu está garantido. Ou seja, só você cumprir, né, os rituais, você se livra, né, de muita coisa, abre as portas do céu. E não é assim, né? E não é assim. Não basta ser padre que você vai estar salvo, né? Não basta ser freira. Não, depende do que você vive no íntimo, né? Então, por isso que Jesus, até com algumas prostitutas, fala, tem prostituta que está entrando no céu. E você falar para os judeus, vocês não entram, não tem a chave e não deixam ninguém entrar. Porque depende do que a pessoa vive no íntimo. E o pai do André Luiz é uma pessoa que tinha uma outra vida no seu íntimo. Então, ele, por mais que ele pertencesse ao comércio, fosse bem-sucedido na sociedade, visto bem pela sociedade e frequentava a igreja, ele não era um espírito assim, com um certo nível de elevação, né? Então, era um espírito de uma vida ainda de desequilíbrio, uma vida meio devassa, e ele tinha várias relações extraconjugais. Então, isso não ia permitir, ele não desenvolveu a fé verdadeira. Então, ele não iria conseguir permitir o acesso, né, para ter o auxílio. Como o André Luiz também, chegou um momento que ele teve que dar abertura para ser resgatado. Então, o pai dele estava nessa situação
e aí a mãe da André Luiz sempre visitava e iria visitar até chegar esse momento do resgate. Aí ela fala também lá das 3 irmãs da André Luiz, né? Que ele fala lá, a Clara e a Priscila também estão em dificuldade, né? E estão mais presas à crosta. Elas também não estavam bem e tudo mais. E demandava auxílio da mãe, né? Ela também tinha preocupação com essas 2 irmãs. Aí ela vai falar também que a irmã dele, Luísa, que desencarnou quando ela era muito jovem, aí sim é um espírito mais evoluído. E auxiliou a própria mãe da Luísa quando ela desencarnou, e já estava reencarnada, né? Para prestar auxílio à família. Pode ser à vontade. A Muri levantou a mão aqui. Ai, desculpa, não quero me estender não, mas só para falar também, ouvindo o Roberto, né, eu lembrei de um sentimento que eu tive quando eu estava lendo esses capítulos, né, principalmente falando do pai, do André Luiz, que, nossa, que incrível, né, que é a misericórdia divina, né, mesmo quando a gente escolhe não receber o auxílio, quando a gente escolhe ainda em cima, de novo, né, aquele exemplo de bater a cabeça na parede, né, você escolhe, você acha que talvez você mereça sofrer um pouco mais, né, por causa dos seus erros ou das escolhas não muito certas, digamos assim, a gente percebe e tem a certeza, né, que em nenhum momento nós estamos à deriva, estamos abandonados, estamos largados à própria sorte, né? Sempre tem um espírito amigo, protetor, mandando boas energias para a gente. O próprio Deus, né, não nos deixa desamparado, né, colocando outros espíritos no nosso caminho para que de alguma forma a gente seja tocado e aí desperte, né, para essa realidade de que a gente erra, mas a gente tem tempo também de se consertar, né? E um outro exemplo dessa misericórdia divina foi o que a gente viu aqui agora, né, com as palavras de Samir. Eu nem mereço tudo isso e recebi esse presente, recebo esse carinho de vocês sempre. Então, eu acho que, para mim, nesses capítulos, principalmente, a misericórdia divina, ela se mostrou, assim, para mim, concreta, assim, tangível, palpável. Acho que era isso. Obrigada, gente. Então, todo mundo vai ter, até entre os maus, tem espíritos simpáticos, né? Então, sempre vai ter algum espírito que vai lembrar de você e vai querer te auxiliar. Né? Até entre os perversos existe uma certa simpatia. A diferença é que os perversos, eles abandonam o amigo muito facilmente, se for conveniente. É só você ver isso aí na vida. Quando interessa a amizade, sim, se vai me prejudicar, eu abandono, né? Mas sempre vai ter gente que vai lembrar da gente, que vai, até mesmo conhecendo bem quem que a gente é, mesmo com todos os erros, vai ter espíritos mais evoluídos, né? Que não veem como a gente vê com certo rancor, né? Mágoa, né? A mãe da Luiz prova isso, porque ela sabia da traição, ela ficou sabendo da traição do marido, não sei se ela sabia isso durante o tempo que ela estava encarnado, mas já descobriu do outro lado como que ele era, já o perdoou aquelas 2 entidades, né, que o próprio André Luiz falou assim, essas 2 mulheres infames, ela falou assim, não vejo como isso, não, são irmãs nossas, irmãs necessitadas também de auxílio, eu também estou preocupado com elas, eu quero auxiliá-las também. Né? Então, o espírito evoluído ele não vê como a gente vê as coisas, né? Aquela coisa a gente é muito reativo, né? Se me fez mal, eu faço mal. Se me faz bem, eu posso até fazer o bem também. Mas se não me fez bem, não faço também. Né? Fez o mal, tomo, vai receber também de volta. E não é assim. Ela, se fosse um espírito atrasado, ela estaria com raiva dele, feliz por ele estar sofrendo, desejar, tá vendo? Agora fica com essas 2 aí. Leva para você, fica aí. Agora casa com as 2, fica com as 2. Né? Morra no umbral. Ele está morto. Morra no umbral com elas. Mas o espírito evoluído ele vai atrás, né? Para auxiliar e sempre, né? Porque você não fica com a consciência tranquila. O espírito mais evoluído, ele não fica com a consciência tranquila. Então, ela já estava acertando com a própria filha, a Luísa, né? Ela já fala aqui que ela acabou de reencarnar para auxiliar os outros familiares. E depois a mãe da Luísa vai também auxiliar a família, né? Próxima, ela, o marido e os filhos, né?
Então, o espírito evoluído é isso, ele não descansa, ele não fica feliz enquanto tiver algum dos mais próximos a ele em desequilíbrio, sofrendo, né? Eles não ficam. Por isso a gente vê, será que Jesus é um espírito feliz? Quando está falando de felicidade, que a gente falando aqui de euforia, né? Está muito feliz, que a mãe do Luiz chama a atenção dele, que a Miriam comentou no capítulo anterior. Muita alegria faz mal, porque é euforia. A Joana de Anjos já falava sobre isso, né? É euforia ou então nostalgia. A nostalgia leva você para o passado. A nostalgia, se você estiver lembrando de coisas boas do passado, também você fica muito preso lá. Se for coisas ruins, pior ainda. Você fica no passado sofrendo, revivendo o sofrimento. Ou então fica no passado que era bom, nisso que era bom, quando era jovem que era gostoso, quando era criança que era bom. Aí você fica só lembrando, preso no passado. E a euforia leva, né, aquela coisa que acelera, a ansiedade que leva para o futuro. Aí você tem que viver o presente. Os espíritos evoluídos, eles não são nem felizes nem tristes. E eles não demonstram muita felicidade. Então você vê o Kardec sempre mais sério, estoico, né? Ele não demonstra, tá ruim, não fica muito triste, tá bom, não fica muito feliz. Então isso acontece. Então Jesus, em geral, a gente vai ver Jesus, ele não tinha como ser tão feliz, porque você vê a humanidade toda sofrendo, como que ele vai ser? Ele tem a humanidade para cuidar. Olha, você olha para a humanidade encarnado hoje, 7 bilhões. E tem, no mínimo, aí mais uns 21 a 28, 30 bilhões de espíritos. Porque, às vezes, eles dão notícia aí que tem 3 vezes, 4 vezes o número de desencarnados. Imagina aí olhar para 30 bilhões de espíritos, quantos estão mesmo equilibrados, né? Trabalhando para ele. E quantos estão em desequilíbrio, atormentando, sofrendo. Então, ele não deve ser muito feliz olhando para a humanidade. Então, ele preocupa, enquanto, como ele falou, enquanto tiver alguma ovelha desgarrada, né, eu ainda estou trabalhando para isso, né, para trazê-lo para o rebanho, para o redil. Você acha quem que eu lembrei? Do Dr. Bezerra. Bezerra também. Bezerra, ele já estava numa condição de ir para outro planeta, né? Não sei se é Júpiter, não sei. Ele poderia, pois era melhor. Ele poderia já, ele foi convidado aí para um planeta melhor e ele preferiu ficar aqui para cuidar da humanidade, ajudar. Então, assim, você vê a renúncia de um espírito superior, como é que é diferente, né? E a gente ainda no egoísmo mesquinho, com pouca coisa. Então, tanto que ele não renunciou, né? Podia estar num planeta melhor e ele escolheu mesmo assim ficar aqui. Então você vê como é que é a abnegação. Né? Enquanto tiver uma alma sofrendo na Terra, eu quero estar ali próximo, tal, né? Então aí dá um esboço do que é o amor de mãe e uma mãe já evoluída, né? Ela não pensa só nela, ela pensa mais na família. Aí com isso, né? Ela vai e fala dessa notícia toda, né? Da família para ele, aí ele pergunta ainda, aproveita para tirar da mãe, já sabendo que a mãe preocupava com a família, se ela teve contato com a família dele, a esposa e os filhos, aí que ela não toca muito no assunto da esposa, dos filhos falam, estão bem, estão caminhando, estão indo, porque aí são as surpresas, né, que vão vir para frente, vão vir aí mais à frente, né, na história. E ela não quer entrar muito nesse mérito. Aí ele percebe isso e ela fala que já está na hora de ir embora, né? E ele queria acompanhá-la, aquela coisa de estar perto da mãe. E ela fala, não, você não pode me acompanhar. Aí interessante que ela fala que ela tem que passar lá no Ministério da Comunicação para ela receber fluidos, para ser munida de fluidos para a jornada de regresso. Então, imagina, tem todo um trabalho do espírito para descer, né? E depois para ele voltar, por causa dos fluidos, né? Ela teve que talvez densificar um pouco mais, ficar mais denso para descer, para ir uma esfera abaixo de onde ela estava e depois trabalhar os fluidos mais etéreos para ela voltar. Que ela tinha que trabalhar lá, nos gabinetes transformativos. Então tinha um trabalho para ela fazer, para ela voltar para a esfera dela. E ela tinha também que agradecer o ministro Célio e tal, pela oportunidade que deu. Então, tem tudo muito trabalho, não é instantâneo. Você vai e aparece onde quer, de qualquer jeito, né? Tem intercessão de outros, né? E tudo mais. Aí acaba esse capítulo, né? E ela vai regressar para a sua esfera, né? Aí não é falado onde que ela... eu não me lembro se é falado onde que ela... Qual colônia que é, mas uma colônia bem acima do nosso lar. Aí, se alguém quiser comentar alguma coisa... complementar alguma coisa, tudo. E nós já estamos já indo para o final, né? Chegamos já às 5h30 já. Já deu 1h36.
Então, a Raquel já vai sair, então acho que a gente já ultrapassou, né, 1 hora, para não ficar muito extenso, né? Aí vamos preparar agora para o domingo que vem. Então, a gente vai ler domingo que vem 17, 18 e 19. Tá? Então, gente, uma boa semana para todos. Obrigada a todos que entraram, que contribuíram. Né? Essa reunião de energias aí é muito boa, pelo menos para mim tem sido. Então, aí a Raquel tá falando para a gente fazer a prece. Eu vou fazer uma prece rapidinho, então, para a gente terminar, tá? Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui entre corações amigos, estudando, que possamos apreender as lições, principalmente praticá-las, que possamos ir despertando a nossa consciência cada vez mais para enxergarmos a vida assim como ela é, para termos sempre ânimo, boa vontade e persistência para mudarmos e melhorarmos. Que todos nós possamos ter uma semana abençoada e assim damos por finalizado o estudo deste dia. Então, gente, até o próximo final de semana, tá?